Tudo bem, pessoal? Posso beber álcool na minha rotina e ter bons resultados? O quanto que ele atrapalha? Vamos lá. Pessoal, sempre lembrando, se você precisar de um professor para te ajudar, para ser responsável pelos seus resultados em parte de orientações, eu estou disponível. Veja só que legal, é só acessar leandrotwin.com.br. Muito obrigado pela confiança no trabalho. E uma dúvida corriqueira, e não acho demérito nenhum perguntar isso, né? O álcool, ele atrapalha os resultados? Consigo resultados consumindo álcool regularmente? Por que eu não acho que é demérito nenhum? Porque normalmente é o seguinte: marombeiro, aquele cara marombeiro engessado, né? Ele é cheio de falar assim: ah, o pessoal fica me enchendo o saco, cada um faz o que quiser da sua vida, eu gosto de fazer dieta, eu não gosto de furar dieta no final de semana, eu gosto de tomar meus hormônios, ninguém tem nada com isso. E realmente ele tem total razão, né? Não vai encher o saco do cara. Se essa é a vibe do cara, deixa ele ser feliz. Se ele tem certeza do que ele está fazendo, é isso. E se ele também não tem, isso é um problema dele, não é teu, fica na sua. Agora, claro, por sua vez, ele esquece e coloca a porrada que ele recebe, ele dá em algumas outras pessoas. A pessoa vem e fala assim: ó, eu quero treinar. Beleza, 4 vezes por semana, quero fazer uma dieta aí razoável, mas final de semana, sexta-feira, eu quero tomar minha cerveja. Aí o que esse cara fala? É um puta de um vagabundo, isso aí não quer saber de nada, não leva o esporte a sério. Claro que não leva a sério, ele não é atleta, ele não vai levar a sério mesmo. Ele tá ali para outro objetivo, e aí ele aplica a porrada que ele recebeu lá, né? Então eu não sou esse tipo de pessoa. Nem vou falar para um cara: para de tomar hormônio, olha só, curte mais a sua vida, para de fazer dieta. Também não vou chegar pro outro e falar assim: ô não bebe nada e tal, tem que cuidar, você tem que levar o negócio a sério, você tem que fazer tudo certo, você tem que viver uma vida de atleta. Não vou fazer isso, tá? Então, feitos esses esclarecimentos, vamos agora à parte fisiológica. Então, essa pessoa, ela gosta de treinar, ela quer ter resultados, porque quem não quer ter resultados, né, positivos, faz uma alimentação boa, mas consome álcool 1 vez, 2 vezes por semana. Esse consumo de álcool, ele reduz a testosterona? Algumas literaturas indicam que sim. Então, o consumo de álcool tem influência negativa na testosterona. Qual é o grau? Aí que tá. O grau não é gigante, porque por mais que você fala de uma diminuição de 10% da sua testosterona, quando eu falo 10% parece que é muita coisa, mas se você tiver uma testosterona de 500 nanogramas por decilitro, ela cairia para 450 nanogramas por decilitro. Isso na prática não tem relevância na composição corporal, certo? Consigo carregar 45 quilos de músculo, com 550 eu consigo carregar 46, tá? Divide 1 quilo no corpo inteiro, né? Não me parece muita coisa. Então, essa diminuição do álcool na testosterona não causa impacto gigante na estética, mas claro que vai causar algum impactozinho, como eu acabei de explicar. Mas é que às vezes na prática, no olho nu, você não vai perceber. Por outro lado, o consumo de álcool tem calorias. Numa dieta de perda de peso, a gente sabe que aumentar a ingestão calórica é fator determinante para parar a perda de peso. Se você bebe excessivamente e estoura suas calorias do dia, você vai prejudicar o seu processo de perda de gordura. Leandro, mas aí você não disse em outro vídeo que fazer um dia do lixo é até bem-vindo para nossos resultados, que subir as calorias nesse dia é legal? Então, sim, um dia só, não é dia do lixo todo dia. Então, da mesma maneira, quando a gente vai falar de álcool, uma pessoa que consome um pouquinho de álcool como a sua refeição do lixo é uma coisa. Um cara que enche a cara sexta, sábado, domingo é outra situação. Um cara que bebe cerveja todos os dias é outra situação. Então tudo depende da quantidade. Entendendo o álcool como um alimento não ideal para a sua dieta, Leandro, álcool não é alimento. Vinho é considerado alimento, não sei se você sabe. Mas enfim, respeito essa divergência caso ela aconteça. Vamos reformular então. A ingestão de uma caloria não ideal na dieta, ela é aceitável desde que seja numa parcela pequena. Então algumas pessoas podem se satisfazer com 1 ou 2 hambúrgueres e outras pessoas preferem um pouquinho de cerveja ou uma caipirinha, enfim. É aceitável ser utilizado o álcool numa refeição do lixo, numa quantidade pequena, sem atrapalhar os seus resultados, sim. Leandro, eu estou bebendo e não estou conseguindo resultados. Pois é, se você está bebendo dessa maneira, numa fração pequena da sua rotina e não está tendo resultados, eu te garanto que o que está errado não é o álcool, e sim o restante, tá? Acredite, vocês
lidam com o corpo de vocês. Eu lido com centenas de corpos durante o meu período existencial profissional. E eu posso garantir para vocês, a maioria das pessoas que eu atendo costumam consumir álcool regularmente. E claro, a maioria que eu atendo tem um excelente resultado quando tem uma boa conduta de dieta e de treinamento em 95, 96% do tempo. Outra coisa também que é muito relevante para a nossa análise é que muitas pessoas fazem associação de álcool com coisas extras, né? E que esquecem disso, parece. Então, claro, uma coisa é eu consumir uma cerveja, uma coisa é eu consumir uma cerveja e um balde de amendoim. Que é extremamente calórico, o amendoim por si só. O amendoim revestido com aquela camada de amido, muito mais, muito mais. Um consumo de sódio exagerado, no outro dia pode te reter mais líquido e coisas do tipo. Um torresmo, muito calórico. Então essas combinações se tornam desastrosas em quantidades excessivas. Resumindo tudo, álcool, se for em excesso, obviamente vai atrapalhar os seus resultados. Assim como qualquer coisa em excesso. Vou fazer um dia do lixo, vou comer 15 pizzas. Não vai conseguir resultado com isso. Não, mas é só um dia, sim, mas são 15 pizzas, né? Vem, Floquinho, chegou para fazer um... Vem cá, sobe aqui. Vem cá. Tá ensaiando para subir? Ó quem chegou, Floquinho. Voltando ao raciocínio. Um consumo excessivo de álcool vai te prejudicar. Um consumo regular não vai te prejudicar. Você vai conseguir resultados tão bons quanto quem não bebe nada, desde que você beba pouco e mantenha boas condutas de dieta e treino nos outros % do tempo. Sempre lembrando, o álcool e a sua saúde não é a melhor combinação, certo? Mas eu não vou vir aqui higienizar vocês. Eu não acho que uma vida muito higienizada é muito legal. Isso é uma coisa minha, tá? Não tô dizendo que eu sou um cachaceiro, não é isso. Na verdade, eu odeio cerveja. Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte: será que vale a pena viver dos 100 aos 120 anos comendo chia e tomando água desmineralizada? Ou será que vale a pena viver 80, talvez indo numa balada, uma música alta, uma carne vermelha de churrasco com um pouquinho de gás carbônico nela? Não sei. Isso é a minha vida, cada um tem a sua. Leandro, eu prefiro viver dos 100 aos 120 anos sem fazer sexo e comendo chia. Pois é, isso é uma coisa tua, não tenho nada a ver com isso. Mas eu vou dar a minha ideia aqui. Eu particularmente acho que uma vida muito higienizada, ainda que ela seja longa, pode ser que não seja divertida. Então eu particularmente gosto da moderação. Então aproveitar as coisas da vida sem tirar tanto a expectativa. Isso é a minha filosofia, eu só deixei aqui. Quero perguntar, qual que é a sua filosofia de vida? Você queria viver dos 100 aos 120 sem fazer nada do que você gosta, ou você preferia viver 80, 90 consumindo alguma coisinha, ou você preferia viver 40, 50 arrebentando tudo e que se dane, né? Deixa aqui nos comentários, mas o recado sobre o álcool está resolvido, eu acredito. Valeu!